Bom, é com muito prazer que eu vou apresentar uma série de vídeos sobre um assunto que eu posso afirmar para vocês, um dos assuntos mais empolgantes que tem na engenharia, na física, na própria química mesmo, reações químicas, né? Esse assunto ele é denominado de sistemas dinâmicos, né? Dynamical System. Por que ele é, né, empolgante, né, e fascinante? Porque é um assunto, né, que nós estamos, né, defrontando, né, diariamente em nossas vidas, né? Só para você entender o que é um sistema dinâmico, né? É uma evolução no tempo de um determinado parâmetro, né? Pode ser velocidade, né? Pode ser espaço, né? Pode ser número de bactérias, né? Covid, né? Certo? É um sistema dinâmico, né? População, né? População crescendo e tal, né? É um sistema dinâmico, né? A robótica é um sistema dinâmico, né? Redes neurais, né? Quando você aplica, né, redes neurais, né, que é um dos assuntos que eu já desenvolvi, né, orientei várias dissertações, várias teses, né? Você aplica sistemas dinâmicos. Então, evolução no tempo, sistemas dinâmicos. Quando você aprende no ensino médio, né, certo? Quando você tem uma pedra, né, um objeto, né, você larga esse objeto, né, você largou o objeto, né, aquele objeto, né, é uma partícula, vamos colocar assim, com uma massa m, né, é um sistema dinâmico, né? Quer dizer, repara, ele está indo em direção, né, ao solo, né? Está evoluindo, né, no tempo. É um sistema dinâmico. Da mesma forma que você pega uma pedra, tira para cima, certo? O lançamento de um foguete, né? Foguete é um sistema dinâmico, né? O motorista, né, controlando, né, o ônibus ou o carro, né? O carro é um sistema dinâmico, certo? Então você tem a robótica, né, que hoje em dia, né, é uma área que está crescendo muito, a parte de mecatrônica, né? Porque existe, inclusive, né, analogias entre a parte do eletromagnetismo, né, da eletrônica, né, e a mecânica, né? A equação, né, as equações são as mesmas, né? Então você tem indutor, capacitor, né? No caso da mecânica você tem mola, amortecedor, etc. Né? Então, eu estou dizendo para vocês, né? Agora, a grande motivação é a seguinte, olha que interessante. Nós falamos em evolução no tempo, né? Certo. Essa evolução, ela é instável ou é estável, né? Ou é indiferente, né? Quer dizer, esse estudo de sistemas dinâmicos, né, ele leva você, né, a prever, né, estabilidade e instabilidade, né, de sistemas, né, no caso. Certo? Eu vou entrar, dar termos, né, que são utilizados, né, nessa parte de sistemas dinâmicos, né, que a maioria não está habituada. Por quê? Por quê? Né? Porque, salvo o melhor juízo, né, não existe na engenharia, pelo menos na mecânica, né, um curso sobre essa parte de controles. Não, pelo menos na minha época não existia, eu prefiro falar assim. Né, na minha época não existia essa parte de controle, né, uma disciplina, né, sobre controle. Talvez hoje na eletrônica exista, não sei porque eu não sou eletrônico, né, engenheiro eletrônico, nem dei aula, né? Mas o que eu estou alertando a vocês, né, motivando, né, que é muito, muito, muito interessante, muito empolgante. Que é exatamente essa evolução, né, ela pode ser instável, estável, certo? Mas vamos ver isso tudo direitinho. Tá? E as aplicações são inúmeras aplicações, né? Reações químicas, né? Essa reação química é um sistema dinâmico, né?
Porque a reação evolui em quê? Evolui no tempo. Né? Então, várias áreas do conhecimento, né? Na parte de economia, né? Economia é um sistema dinâmico. Né? A Bolsa de Valores, né? É um sistema dinâmico. Você vê a evolução do tempo. Né? É uma evolução aleatória, mas é uma evolução do tempo. Né? Então tem muitas aplicações em todas as áreas, sociologia, economia, né? Na física, na química, na engenharia. Né? É muito interessante, é muito interessante. Tá? E nós vamos, né, aos poucos, né, introduzindo esses conceitos para vocês, começando, né, de uma forma bem simples, como eu faço. Né? Porque o que acontece, eu não quero ser melhor que ninguém, mas o meu estilo de aula, tá, você traz assuntos, né, que são mais complexos. Né? O que são assuntos complexos? Né? Depende. Tá? Se você sabe matemática, vai ter uma aplicação, né, nos sistemas dinâmicos, fica muito tranquilo. Né? E eu sempre prezei nas minhas aulas, né, o que eu chamo de periférico. Né? Você tem um determinado assunto, né, num determinado nível, nem todos os alunos, né, alunos de mestrado e doutorado mesmo, tá? Não tem aquela base suficiente, base matemática suficiente para poder acompanhar. Então, o que eu faço? Sempre fiz. Né? Quem foi meu aluno sabe. Né? Eu guardava sempre o cantinho lá do quadro, né? Para fazer uma revisão, tá? Para as pessoas acompanharem. Né? São assuntos periféricos, né? Que vão ajudar. Né? Aí eu vou dizer, na evolução da aula. Né? O termo evolução para vocês entenderem. Né? É o que eu faço, é o que eu vou fazer. É o que eu vou fazer. Tá? Aqui eu não estou inventando nada. Não estou inventando nada. Tá? Vocês abrem na internet, que eu vou falar, está lá. Agora, o que acontece é que eu vou mostrar, né, os periféricos para vocês entenderem. Eu não condeno, atenção, não estou condenando, né, os professores, a maioria americanos, né, indianos também, eu não condeno. Né, eles partindo do pressuposto que a turma já sabe determinado assunto. Então, eu não faço isso, tá, mas não condeno. Tá? Tem que ir bem devagar nisso aí, né? Certo? Porque é por isso que os alunos apreciam a minha aula, né? Certo? Porque eu parto do pressuposto que a pessoa não sabe, mesmo o assunto, né, supostamente já, né, ensinado. Né? Eu não parto supostamente. Tá? Eu só gostaria, né, de enfatizar, né, que todo sistema dinâmico, né, ele é representado, né, matematicamente, tá, para chamadas equações diferenciais. Tá? Nós temos vários tipos de equações diferenciais, inclusive nos cursos de engenharia tem, né, equações diferenciais ordinárias. Tá? A não linear eu tenho dúvida. Se tem um curso, né, de equação diferencial não linear, depois eu vou explicar direitinho o que é não linear, o que é equação diferencial linear, tá certo? Eu estou lançando esses termos, né, para ajudar na minha mensagem aqui. Tá? Então, é importante, por exemplo, né, para a primeira aula que eu for dar, né, que os alunos já tenham tido a parte de derivada e integral. Né? Simples, tudo simples. Né? Derivada e integral, no início, tá, de derivada e integral, tá, para vocês entenderem os meus exemplos. Então, quando eu falo, por exemplo, equação diferencial, né, ao aluno, poxa, professor, o que é isso? Né? Eu vou mostrar, quem fez o primeiro período, mesmo estando no primeiro período, vocês vão ver, eu vou aqui minimizar aqui, né, para perder esse trauma, né, de equação diferencial. Olha só. Eu vou pegar uma função, dy sobre dx igual a x, pronto, bem simples. Né? Aqui, ó, eu vou transformar isso aqui numa equação diferencial, dy igual a x dx. Isso, deixa eu fazer um x melhor aqui. Olha como é que é tranquilo, para você não se assustar, né, com o termo equação diferencial. Isso aqui, ó, é uma equação diferencial.
Diferencial. Por quê? Né? Porque, repare, esses termos aqui, ó, eles são representados por diferenciais. Tá? Ela é linear, é não linear, isso eu vou falar depois, tá? Vou falar depois. Então, olha só, ó, eu vou colocar assim para você, ó, resolver, olha só, resolver a equação, olha só, ó, diferencial dy igual a x dx, sendo em, por exemplo, x igual a 1, né, y igual a 2. Olha só, olha só. Olha como é que é tranquilo. Isso aqui é uma diferencial, eu sei que é, depois eu vou ver por que é isso aqui. Tá? Então, integral de dy igual a integral de x dx. São as primeiras integrais no curso de cálculo 1. Tá? Primeira integral, mais uma constante. A constante eu vou ter que determinar exatamente isso aqui. Tá? Depois vocês vão ver. Bom, a integral de dy, né, é y. Né? A integral de x dx, né, é x2 sobre 2. Né? Mais a tal constante que eu não sei. Bom, por que isso aqui é a solução dessa equação aqui? Ó? Se eu achar a diferencial de y, né, eu tenho dy. Se eu achar a diferencial de x2 sobre 2, né, eu vou ter 2x sobre 2 dx. Né, aqui, ó, diferencial de y igual a diferencial, olha só, estou checando, ó, de x2 sobre 2 mais a diferencial da constante. Diferencial é variação, né? Variação de uma constante é zero, né? Aqui, dy igual... O que é a diferencial? Eu derivo, né, e coloco dx, né? Então vai ser assim, ó. A derivada vai ser 1/2, que é a constante, né? 2x dx, né? Certo? Cancela aqui, ó. Professor, aqui, ó, exatamente eu obtive isso aqui. Então, eu resolvi minha equação diferencial, em parte. Né? Aí eu dei as chamadas, né? Isso aqui é chamada condições de contorno. Eu só estou colocando esse exemplo simples, né? Para vocês verem, para não se assustarem com a palavra, né? Equação diferencial. Só por isso. Quais são as condições de contorno? Né? X igual a 1, y igual a 2. Então, vamos lá, eu vou levar as condições. Ó, y igual a 2, né? Quando x é igual a 1, né? 1 sobre 2 mais c. C vai ser igual, né, a 2 menos 1/2, né? 2 menos 1/2, né? Aqui o 2 é 4 sobre 2, menos 1/2, né? Opa, igual a 3/2. Então eu resolvi y igual a x2 sobre 2 mais 3/2, né? 3/2. Como é que eu sei que eu acertei? Vamos lá, vamos voltar, né? Diferencial de y, né? Vou colocar aqui, é dy e tal. Mas vou colocar aqui, ó. Vou colocar x igual a 1, né? Vamos ver quanto vale y, né? Tem que valer 2, senão tá errado. Então vamos lá, vou levar aqui, ó. Y igual, x não é 1, então vai ser, ó, 1 ao quadrado sobre 2 mais 3/2, né? Isso aqui vai dar 1/2 mais 3/2, vai dar 4/2. 4/2 é 2. Ok. Então a constante está certinha, certo? Então a solução da minha equação diferencial é essa aqui. Tá? Geralmente, quando a variável é independente, né? Variável independente, t, geralmente é o tempo, né? Você substitui a palavra condições de contorno, que você substitui para condições iniciais. Só isso. Iniciais. Ou condição inicial, né, se for uma, tá? Tudo bem. Só isso, tá? Então, para resolver uma equação diferencial, né, eu tenho que saber, né, as condições iniciais, exatamente como na parte de integral. Tá?
Aí tem as equações diferenciais, né, lineares, que eu vou falar depois, equações diferenciais não lineares, tá? Vou mostrar direitinho, tá? E nós vamos ver aqui. Eu vou começar, né, com o exemplo mais simples possível, né? Nós vamos, olha que interessante, já na segunda aula, né? Nós vamos discutir, né, se a variável, né, evolui, né, para um valor único, né, ela é estável. Quando evolui para um valor, é estável, né? Ou então, quando ela diverge desse valor, ela é instável. Nós já vamos ver isso no próximo exemplo, tá? Bem simples, bem simples. Bom, com variáveis, né, no caso que eu tiver aqui, por exemplo, uma variável independente, tá? Elas são chamadas uma equação de primeira ordem, tá? A matemática envolvida é bem simples, que eu falo o seguinte, é cálculo 1, é início de cálculo 1. Tá? Mas quando nós formos para o plano, né, a matemática ela vai envolver, né, a parte de álgebra linear. Né? Eu tenho gravado vídeos, aulas sobre a parte de álgebra linear, certo? Que tem uma aceitação excelente, né, por parte dos alunos, mas eu vou ir revendo e mostrando, né, onde está, tudo em detalhes. Né? Então eu vou parar por aqui. O próximo vídeo vai ser a solução, a evolução, tá, de um sistema linear. Tá? Nós vamos ver isso aí. Tá?